De Bem com Você já está de volta e agora eu tenho um recado para a sua saúde. Confere aí. Tá com a visão turva, embaçada? Já perdeu o ônibus porque não enxergou o nome? Tá tendo que esticar o braço para usar o celular? Meu amigo, então já passou da hora de você conhecer o Lever. Lever da Eleve é o suplemento que tem tudo o que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Ele já fez a diferença na vida de muita gente por esse Brasil afora. Confere no VT. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com a minha vista ruim do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens, aí eu percebi que eu estava sem óculos, eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, agora eu não vou ficar sem. É maravilhoso. Vista cansada, glaucoma, catarata. A idade vai chegando e esses problemas se aproximam. Você merece parar de tremer toda vez que escuta alguém falar desses problemas e começar hoje mesmo a cuidar da sua visão como ela precisa. Demais, né? Então, tá esperando o quê? Ligue agora, 0800 880 9987 e peça o seu Lever. E quem ligar nos próximos minutos, aproveita ainda um desconto imperdível de até 50% no cartão, em até 10 vezes sem juros. Então corre, ligue agora, 0800 880 9987. Lever. Veja a vida mais leve. Ligue agora, 0800 880 9987 e peça já o seu. Hoje nós estamos falando sobre a doença de Alzheimer e eu converso com o médico neurologista Rodrigo Schultz. Doutor Rodrigo, então quais são os primeiros sintomas do Alzheimer? O mais comum, sem dúvida alguma, é a perda de memória, com um comprometimento, uma interferência, mesmo que leve, já surgindo nas atividades instrumentais e, posteriormente, básicas da vida diária. Atividades instrumentais, usar controle remoto, um aparelho fazer uma ligação telefônica, instrumentos em casa, controle de aparelhos de eletrodomésticos. Agora, é importante lembrar que há uma mudança. Se a pessoa já era esquecida, ela passa a se tornar mais esquecida. Tá? Então, há uma diferença. Se ela não era, ela passa a ser. Ou seja, esta mudança. Agora, a doença de Alzheimer, como eu disse, isso é mais comum, mas ela também pode se iniciar através de outros domínios cognitivos, como nós falamos, que são outros domínios cognitivos, outras funções. Além da memória, existe a linguagem, então capacidade de encontrar as palavras, de se expressar, de montar as frases, habilidades visuais, então reconhecimento de objetos, distúrbios de comportamento, lembrar disso. Então, a Alzheimer que se inicia com depressão, ansiedade ou agitação ou delírio. Muitas vezes o psiquiatra que o vê. Então, entra como distúrbio de comportamento na terceira idade, o psiquiatra acaba vendo e ele diz, nos encaminha, conversamos, fala, olha, acho que tem algo orgânico, está um pouco estranho isso, não é de se esperar que esse senhor, essa senhora tenha. Então, neurologista, o que acha disso? Tá? Uhum. E ele é dividido em estágios, né? Quais são esses estágios? Existe uma fase inicial, uma intermediária e uma fase mais avançada, uma fase mais grave. Tá? Uhum. Numa fase inicial, a pessoa tem um esquecimento, como eu disse, a perda de memória, começa a haver uma interferência, às vezes um pouquinho de comportamento, então depressão, um pouco de ansiedade, preocupação com as queixas, tá? Algo sutil, depois
claro, se acentua sempre progressivamente, mas ele é capaz ainda de se lembrar no mesmo dia de algo que leu, que ouviu, que alguém disse, um familiar, um encontro. Numa fase intermediária, ele já tem dificuldades de recordar até no que aconteceu, o que foi dito naquele mesmo dia. Tá? Às vezes, poucas horas depois. Então, há um comprometimento maior, se acentua. E os outros transtornos, como eu disse, os outros domínios cognitivos, as outras funções, vão ficando mais claras. Então, tem dificuldade de planejamento, de julgamento. Tem, vamos supor, um recurso financeiro, uma aposentadoria, um dinheiro que deve ser utilizado até o fim do mês. Então, por exemplo, o dinheiro acaba antes do que deveria. Ou feira, supermercado, açougue, coisas do dia a dia que todo mundo faz, compra de uma maneira normal, não proporcional, quer dizer, vou comprar, eu não preciso mais do que uma dúzia de ovos, por exemplo, o disto de carne para este mês. Então, isso é planejamento. Olha, eu preciso de tanto para isso, para fazer uma refeição para o seu mês. E vai se acentuando isso cada vez mais até a fase avançada, onde ele pouco se recorda, poucas horas depois, quase nada, na verdade, muito distúrbio de comunicação, muita dificuldade em se expressar, então a memória muito prejudicada, dificuldade para se expressar, precisa de muita ajuda, muito auxílio para as atividades da vida diária, ele precisa que alguém faça para ele, que ajude no banho, a se vestir, se intensifica muito esses distúrbios aí, relacionados à funcionalidade. A fase 3, essa fase avançada é a mais longa, a fase inicial é a segunda, mais prolongada, e depois a fase intermediária, e tudo isso há aproximadamente 10 anos. Mas alguém pode perguntar, assim, quanto tempo de uma forma geral? Quer dizer, tem pessoas que evoluem em 2 anos, infelizmente, tudo muito rápido, e tem aqueles que evoluem em 20 anos. Então, não tem um padrão. Uma média existe, que é de 10. Mas pode evoluir muito rápido ou muito lentamente. Vai depender de muita coisa, muito fator. Essas mudanças comportamentais, sou completamente leiga no assunto, e eu já ouvi dizer que tem pessoas que ficam agressivas. Então, a mudança comportamental, ela se reflete nisso também. Aquela pessoa que era muito calma, muito pacífica, de uma hora para outra começa a ficar agressiva, ou começa a sair de casa, perde o rumo, ou isso já está em fases mais avançadas da doença? Olha, no início, numa fase inicial, é mais discreto, já há alguma mudança. É comum haver alteração de comportamento logo no início, mas se acentua muito numa fase intermediária, uma fase moderada. Tá? Existem muitos distúrbios. Delírio, alucinação. Então, delírio, cria histórias. Alucinação, enxerga o que não existe, ou ouve quando, enfim, não tem ninguém dizendo absolutamente nada. Então, delírio, alucinação, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, dormir muito ou pouco, do apetite, distúrbios sexuais, apatia, agitação, agressividade, muitas possibilidades. Tudo é possível, na verdade. E isso é importante que se diga, não sempre piora. Então, a depressão pode surgir, depois melhorar e voltar mais posteriormente. E, de uma forma geral, a doença acentua uma característica que a pessoa já tinha. Pode acontecer o que você mencionou agora, da pessoa ser mais calma, tranquila e desenvolver agressividade, agitação depois. Existe isso. Mas o mais comum é acentuar. Era agressiva, e aí cuidado, porque pode causar algo a si ou ao outro. Ciumento, ciúmes, algo comum. As pessoas relatam ciúme, não propriamente do cônjuge, né, do acompanhante, mas de tudo, né? Pode acontecer, algo realmente que as pessoas referem muito. E se acentua. É isso que faz, a doença geralmente faz isso, mas pode fazer o inverso. Duas coisas que o senhor disse aí que me chamam a atenção.
Primeiro é em relação aos cuidados, né? E aí eu queria perguntar isso, depois também em relação ao cuidado nesse tempo de pandemia, mas o cuidado me chama uma atenção especial porque além desse paciente necessitar de atenção, de ajuda o tempo todo, a pessoa que está oferecendo essa ajuda, que está cuidando desse paciente, esta pessoa também precisa de muito cuidado, né? Porque é uma doença altamente desgastante, como o senhor disse aí, a questão do tempo, né? E a outra pergunta é a respeito de prevenção, mas eu faço depois. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse cuidado. Sim, perfeito. Muito bom lembrar disso. O cuidador sofre de muita sobrecarga. Há muita sobrecarga para o cuidador. É extremamente desgastante. O estresse emocional é muito maior, muito maior que o estresse físico até. Em outras doenças, como AVC, o indivíduo fica parético, paralisado de um lado, ou paraplégico, ou pessoas com câncer, enfim. Sim, existe o físico, carregar, para cá, trocar, as pessoas mais debilitadas. Só que o físico do Alzheimer, quando comprometido, é em fase mais avançada, e há pessoas em fase avançada mesmo, andando, se movimentando normalmente. Então, não é o físico o principal transtorno, a principal dificuldade. É lidar com você ter que repetir várias vezes a mesma coisa, o básico, quer dizer, se esquece 10, 20, a orientação nossa do médico, infelizmente, é essa, de você repetir como se estivesse falando pela primeira vez. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente continua, Claro. Tá bom? De bem com você vai para mais obrigado. De bem com você vai para mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho e hoje a gente está falando sobre Alzheimer.